Escrever a história de uma cidade é preciso você ter especialistas e pessoas que tenham o conhecimento técnico para poder transformá-la em história de verdade. Muita gente conta a vida que viveu. Ah, nessa rua conheci fulano, beltrano, ciclano, eu entrava nessa casa, saía. Mas tudo isso é preciso ter técnica para que você possa ter a resposta mais positiva. Manaus é uma cidade construída com várias ideias. Basicamente, ingleses, franceses, que foram que deram o primeiro tom da nossa terra. Mas quem realmente começou tudo isso? Como que eu vou saber se essa arquitetura veio de um país como esse? Aonde, que ponto eu posso saber que foi ideia minha, cabocla, a construir a terra? O valor disto aqui está no estudo. E esse é exatamente esta função que tem o IFAM. Aliás, IPAM, porque IFAM é outra coisa. Eu estou errado? Então, vamos usar o fonema lá em 37, na fundação do IFAM, o PH ainda funcionava, né, com esse som de F. Então, para nós amazonenses é um desafio, porque o Cefet, atual IFAM, é para a gente o IFAM verdadeiro. Mas a nível de Brasil não se confunde, né? O IFAM é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e aqui a gente sempre fica nesse desafio de explicar a sigla. Não, e tu sabes que como eu sou mais velho, eu já aprendi que era IFAM, né, como mais velho. Agora você tem razão, essa nomenclatura acaba complicando um pouco a vida de quem buscar a informação. O que é considerado em Manaus o sítio histórico? Então, a gente precisa esclarecer que um patrimônio cultural ele vai representar os valores de um determinado povo, de um tempo histórico, da nossa cultura, daquilo que tem valor para mim e para você, para a coletividade. A gente não está falando de patrimônio particular. O patrimônio cultural é sempre aquilo que afeta a toda uma comunidade. E no caso de Manaus e do Amazonas, a gente começa os reconhecimentos ali, desde que a superintendência é instalada aqui, organizada, a partir do Teatro Amazonas, ainda numa concepção onde patrimônio era sempre arquitetura edificada. Mas o patrimônio material não é só o edifício, né? Ele também é as materialidades deixadas, inclusive, pelos povos originários. Então, as urnas, que são os sítios arqueológicos. Então, aqui em Manaus, a gente vai ter desde sítio arqueológico, desde o reconhecimento do Teatro Amazonas, do Reservatório do Mocó, do Mercado Adolfo Lisboa, o complexo arquitetônico e paisagístico do Porto, né? Toda essa região aqui bem próxima ao rio, a alfândega, e também o próprio centro histórico. A gente tem um mapinha definido do centro histórico, onde um conjunto desses imóveis ele tem um significado histórico, tem valor não só pelo edifício, mas pela sua história, e essa área é atribuída a responsabilidade de ser reconhecida como patrimônio cultural pelo IFAM, assim como o município reconhece, o Estado também. Você, ao estudar as urnas antigas, modifica o descrever da história que nós conhecemos? Então, acho que a gente precisa ir cada vez mais atualizando a nossa concepção de patrimônio, por isso, hoje é impossível a gente pensar o patrimônio de Manaus, o patrimônio do Amazonas, só olhando para a influência europeia. A gente precisa voltar naquele nosso lugar de origem dos povos que habitaram aqui as nossas primeiras arquiteturas, né? Seja o tipo de moradia, seja o tipo de comportamento, né? No traçado da cidade, acompanhando o leito do rio, acompanhando a investida onde eu podia ter os elementos naturais para a alimentação dessa população, tanto que aqui o nosso marco histórico do início da cidade, né? Do que a gente chama ali de Ilha de São Vicente, é cheio de urnas que foram, né, encontradas e que são demarcadas como um sítio arqueológico. Então, a nossa primeira arquitetura, digamos assim, o nosso primeiro marco de reconhecimento da identidade é esse lugar. E aí, com a ocupação, com a chegada, né, com essa contribuição, mas também com os conflitos com a chegada dos europeus, aqui a gente vai ter outros ciclos econômicos que vão possibilitar diferentes tipos de edificação aqui. Tem um navio querendo sair, nós não estamos deixando sair, né? Larga esse navio, deixa ele embora. O fato de você ter estas pequenas informações, difíceis de serem coletadas, consegue definir exatamente, já é buscando mais o teu raciocínio, consegue definir exatamente onde foi o forte que nós começamos com Manaus? Tem como definir isso já? Afinal de contas, é uma grande diferença que todo mundo quer saber. Então, a gente costuma... Eu sou professora de História
A gente tem outros profissionais que ajudam, né, e que podem, como o profissional arqueólogo, o profissional antropólogo, que podem ajudar, né? Nós temos pesquisas para dizer que sim, ele está nessa nossa região aqui do Porto, mas que a gente não encontra mais os seus vestígios. O que a gente vai ter são os mapas, né, principalmente o mapa dos viajantes, o mapa desse processo econômico do período da Belle Époque, outras pesquisas que foram... A gente vai fazendo um grande quebra-cabeça. Como o sítio arqueológico também é um grande quebra-cabeça de muitas pesquisas. Então, afirmar 100% de onde está esse forte, provavelmente a gente não consiga mais encontrar. Também pelo conjunto. E aí, muita gente pergunta, né? Então, para que preservar uma coisa do passado? Agora você está me perguntando algo, todo mundo queria saber onde é que está esse nosso forte. Será que se a gente tivesse preservado desde então, a gente não teria? Como a gente tem o Forte São Francisco Xavier lá em Tabatinga. A gente ainda tem os vestígios dele, né? Porque, é óbvio, também no seu período, a forma, né? Os elementos... a sua construção física era diferente. Os seus métodos construtivos possibilitam, né, a preservação, mas... Está aí mais uma demonstração do porquê que a gente tem que manter esse legado histórico. Só para você ter uma ideia, o Centro Histórico de Manaus ele é tombado de 2010 pelo IPHAN. Então, é por isso que a gente vê tantas diferentes características de arquitetura, né? Você tem ali alguns prédios altos, mas depois do tombamento você não tem mais, para que eles não invisibilizem esse traçado histórico que a gente tem desse período de urbanização, de busca por uma modernidade da cidade de Manaus. A busca do desenvolvimento, da modernidade, da coisa mais nova, é uma grande dificuldade para quem quer preservar a história, não tenho dúvida disso. As pessoas argumentam que não, vamos demolir isso aqui, não serve para nada, vamos fazer um prédio que vai levar muito mais pessoas por aqui. Essa briga que vocês, briga no bom sentido, né, de argumentos, no final acaba prevalecendo o quê? Honestamente. É importante a gente lembrar que são leis federais, né? Muita gente, às vezes, acha que é uma questão local e não é. Isso vale aqui como vale no Brasil inteiro. É o nosso patrimônio cultural. Esse reconhecimento não é só o reconhecimento da cidade de Manaus ou do estado do Amazonas. Ele é o reconhecimento para o povo brasileiro da importância do legado da história dessa região. No caso do desenvolvimento, eu acredito que a gente está vivendo o melhor período de compreender que é possível gerar a economia do patrimônio. É bom para a geração de renda. A preservação garante um turismo ainda mais forte, não só para o turista, para o morador, mas para aquele que vem nos visitar. É possível a gente desenvolver artisticamente, culturalmente, é possível novos usos. Nem todo lugar que historicamente foi um local, alguma coisa da nossa história, que tem uma arquitetura desse processo histórico que a gente acha interessante ver, ele precisa ter um uso de centro cultural ou museu, ele pode ter um novo uso, seja uma sala de tecnologia, seja um ambiente comercial, mas desde que ele garanta a preservação das suas características. Então, é possível, né, num diálogo, a gente juntar o desenvolvimento, a preservação do patrimônio não é um atraso para o desenvolvimento, é as formas de fazer. São as formas como eu posso garantir a preservação e o desenvolvimento. É desafiador? É desafiador, mas com a gente já desenvolveu tanta inteligência, tanta tecnologia, acho que agora não tem mais justificativa para não fazer, né? Olha, eu quero aproveitar, vou puxar minha orelha, né, que eu falei tão mal de ti que tu nem imagina. Eu tô sonhando em adquirir um prédio que é de 1906. Está ali há tantos anos, nos meus olhos, pelo menos, não diria abandonado, mas está alargado, já caiu o segundo andar, não tem mais nada, a não ser as carcaças externas. E quando esse sonho não se realiza, eu fico falando mal dos outros, né? Tá dizendo, por que esse fã não me libera isso aqui e tal? Sem conhecimento. Então, o que é? Então, vou fazer de mim um exemplo. O que eu tenho que fazer para ter o teu apoio, ou melhor, ter o teu conselho para a gente poder adquirir esse prédio? Dudu, obrigada pela oportunidade de responder isso, porque primeiro as pessoas acham que o IPHAN tem imóvel. O IPHAN não tem imóvel. Quem fica com os imóveis, né, do Estado ou da União é a SPU, a Superintendência do Patrimônio da União, a SEAD, né, no caso do Estado, e o município tem a Secretaria de Administração e Implurb também, que gerenciam imóveis públicos. A maior parte dos imóveis sem uso, hoje no centro de Manaus, são privados.
E muitas das vezes disputas, né, de herança, da especulação imobiliária, são desafios também, às vezes, da manutenção, que é um custo alto, requer essa autorização do IPHAN. Então, para você promover uma mudança ou algum tipo de melhoria, você precisa consultar o IPHAN. Nesse caso, o IPHAN também consulta o Estado e o município, porque às vezes tem atribuições ali, o município precisa ser consultado, no caso do Implube, e aí a gente te atende, olha, você vai fazer uma mudança, vou te passar as orientações características e a gente tramita aqui uma análise que é um licenciamento, uma autorização para você fazer essa obra, essa intervenção. É possível, nós sabemos também que é desafiador por causa do prazo mesmo, mas a gente tem sempre procurado atender com a maior brevidade possível. Agora, nós também temos equipes pequenas nos departamentos de patrimônio de forma geral e a gente sempre tenta acelerar. A gente tem buscado e hoje a gente está num ritmo bem tranquilo em relação a garantir os prazos. É porque todo mundo chega aqui e quer... Para amanhã. Quero hoje, para amanhã, e assim, precisa ter essa paciência que a gente está atendendo o estado todo, mas é super possível, né? E a gente também tem uma orientação, de modo geral, para a comunidade, que é, se eu não tenho condições, se eu não sei o que fazer, se eu tenho dúvida, consulta. Antes de dar entrada no processo aqui, marca uma audiência com a gente, agenda aqui, a equipe técnica vai responder todas as suas dúvidas. Às vezes, muita gente pensa, é um restauro, é muito caro. Não, às vezes não é um restauro. Às vezes é uma manutenção, às vezes é uma reforma, às vezes os profissionais que você não tem acesso, a gente pode orientar, ó, você procura o arquiteto, você procura o engenheiro, isso daqui, e assim a gente vai ajudando a nossa população a melhorar as condições do centro de Manaus. Agora, e a pergunta é, tem custo nisso? Olha, da parte do requerente, ele sempre vai ter custos, mas para o IPHAN não. É um serviço público, óbvio, né? Tem o nosso material humano, né? Nossa hora equipe, de trabalho, isso tem que levar em consideração. Mas a gente não tem, inclusive isso é bem importante, a gente não tem taxas, né? Para que essas autorizações sejam pagas para o IPHAN, para o órgão, não. Essas autorizações são entradas administrativas, então elas não geram novos custos. O que você vai ter é o custo de material profissional das suas equipes, caso seja um caso do tipo, é um projeto de arquitetura, é um projeto com um profissional mais técnico e o próprio serviço que você vai executar, mas é de conta do proprietário, seja ele público ou privado. Não vai pagar nada para o IPHAN. Isso é bem importante. Eu vou aproveitar a consulta, né? Já que estou aqui, eu vou consultar contigo. Eu estou pretendendo um imóvel que é de 1906, internamente não tem mais nada, está totalmente demolido, não está destruído, está demolido, é diferente, está demolido e tal. Mas a fachada está como naquele tempo, acho que mais de 70 anos sem mexer. Eu posso fazer parecido como foi o Cassina? Manter fora como está e mexer tudo dentro? Sim, é o que a gente chama de retrofit, né? Isso é um processo comum na arquitetura e na engenharia, inclusive em Manaus a Mas gente pode tem... lavar e tal. A gente... Tá bom, eu já estou as técnicas que vão ser empreendidas para a fachada, elas vão ter que ser consultadas com os profissionais de arquitetura. Pode ser que uma técnica que você esteja sugerindo não seja a técnica mais apropriada para a manutenção daquela fachada. Entendi. Porque a gente vai poder te dizer, olha, isso aqui foi cal, isso aqui tem concreto, isso aqui já foi descaracterizado. Isso só a partir de um estudo, isso só a partir da informação daquele imóvel. Cada imóvel aqui é muito especial, ele vai ter uma característica. Por exemplo, no imóvel do IPHAN, você vai ter pedra, você vai ter ferro, né? Você vai ter muita madeira. Então, para cada imóvel, a gente vai responder tecnicamente quais são as soluções. E aí você vai desenvolver com os seus profissionais. Mas em relação à parte interna, quando ela já tem uma descaracterização, é possível adaptar para um projeto que eu já falei, o retrofit, que são as novas características de uso. Não só por uma questão de intervenção para o uso que você quer, como foi no Cassina, um co-work, um ambiente com salas modernos, mas também para garantir aquilo que é legal, né? Então, a acessibilidade, as questões de combate a incêndio, toda a parte de segurança, que é uma parte bastante atual, né? E que a gente precisa garantir nesses imóveis. Caminho para as pessoas chegarem a vocês. Aqui na Travessa, Vivaldo Lima, 13 e 17, de 8 às 17, de segunda a sexta, mas também no e-mail do IPHAN,
ifam-am@ifam.gov.br. Nas nossas redes sociais, se você colocar lá o IFAM, nas mídias, se você colocar também o site no Google, você vai encontrar o telefone da superintendência, o WhatsApp, e-mail, manda um contato, agenda com a gente, visita também aqui o nosso imóvel, que é um casarão bastante interessante para vocês conhecerem. Estamos de portas abertas para o diálogo e para as orientações. Eu vou fazer uma pergunta rebelde, tá? Uhum. Já crescidinha, já pode ouvir uma pergunta rebelde. Sou mais velho, eu posso perguntar, né? O mais velho tem essa virtude. Há muito tempo atrás, eu trabalhava numa rádio muito conhecida no Amazonas, com a vou declinar, não vou dizer, logicamente. E essa rádio disse um dia, eu não vou mais pagar ECAD de jeito nenhum. E passado um determinado tempo, nós recebemos um comunicado no Ministério da Comunicação dizendo, se o senhor não pagar, eu fecho sua rádio. Por quê? À época, o ECAD é uma instituição federal constituída. Uhum. Então, vamos dizer, não quero brigar, eu vou brigar contigo. Vou construir e ela que entra no processo e tal. É preciso ter mesmo essa obediência legal. Senão você vai comprar uma briga feia. E penalidades, sim. É crime contra o patrimônio, fazer uma intervenção sem autorização do IFAM, dos processos administrativos, porque tudo isso que a gente está falando não é da minha cabeça, não é da cabeça dos técnicos, isso não é uma interpretação, isso são leis federais. E ao ponto que você comete algum mal contra o patrimônio, você está cometendo um crime, sim, passivo de penalidade. A gente tem processos administrativos, onde essa penalidade pode ser a reversão do dano. Esses recursos, eles nunca vêm para o IFAM, tá? Uma multa, uma penalidade de um dano, ela não vem para o IFAM, ela vai direto para a mitigação daquele dano, para a redução, para o refazimento daquilo que foi efetuado de forma equivocada, do que é possível. Agora, caso, mesmo assim, se insista, nós acionamos a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, e sim vira uma ação civil pública que pode gerar ainda mais penalidades, principalmente as financeiras. Foi muito legal ouvir você falar naquele bate-papo lá e você disse uma expressão que me faz fazer essa pergunta. Você é família de um povo cearense. O que o Nordeste influenciou na nossa cultura imaterial, na nossa transformação? Então, é bem importante a gente perceber que a gente tem um povo formado, né, por uma série de pessoas que vieram, não só no processo de ocupação, enfim, num processo de colonização, mas também por novos ciclos econômicos, principalmente, né, o apogeu da borracha, o ciclo da economia da borracha, onde a gente tem ali uma oferta do Estado brasileiro para ocupação, né, como se não tivesse gente na nossa região, para essa vinda em busca de trabalho. E aí a gente sabe muito, né, desse período histórico onde havia dificuldade no Nordeste como um todo, por conta principalmente da questão da seca. É um dos episódios que vai fazer uma grande população, principalmente do Nordeste, migrar para cá. Mas a gente tem outros momentos de migração pontual, principalmente por esse fator econômico, para a nossa região como um todo. E aí, o que a gente vai ter? Né? Uma contribuição riquíssima, né, do encontro desses povos, dessas diferentes culturas, e que mais chama atenção, principalmente, a gente tem lá atrás, né? Ainda nesse processo dos quilombos, a gente vai ter a capoeira muito forte, a gente vai ter essa vinda também muito forte, né, no processo de colonização da cultura do boi, mas essa reafirmação, ela vem também com os nordestinos, principalmente essa influência que pega o Maranhão, que vem com Bumba Meu Boi, então tem sim dentro do nosso boi essa conversa, esse diálogo, mas cada boi no Brasil inteiro, porque tem boi bumbá no Brasil inteiro, né? E aí a gente tem características específicas, como o nosso tem, o boi de terreiro, o boi de rua, o boi de arena, as diferentes cantigas, o boi a promessa, né? O culto que é ser feito ali no período junino. A gente vai ter essa característica, talvez é o que me recorde assim mais forte, essa influência, principalmente da população nordestina, né? E a gente continua conversando, óbvio que a cultura ela é isso, né? A gente vai ter uma mudança ali conforme os povos vão dialogando, ainda que a gente sempre busque manter a sua essência. A gente acaba sendo adequando, adaptando e etc e tal, porque o boi vem de movimentos culturais dos portugueses. Exatamente. Né? Você vai estourar, então vem para cá, vai se adequando, adaptando. O boi do Maranhão, ênfase aos cavaleiros. Boi do Amazonas, ênfase às tribos.
Cada qual vai colocando a sua característica. Mas o que, na verdade, você fica difícil até de descobrir aquilo que é original daquele lugar. É muito complicado. Nós sofremos influência dos outros, especialmente quando são influências econômicas, né? Então é o seguinte, essa conversa aqui a gente vai ficar o ano inteiro, ela tem compromisso, né? Eu estou feliz que eu estou entrevistando ela, com muito prazer, e saber. Mas você imaginou, você tem 1 minuto para responder isso, imaginou quando começou a sua vida que chegaria aqui? Não, No IFAM? nunca. Como foi esse caminho? Eu tem gosto... 1 minuto para dizer isso. Meu Vamos Deus. lá. Bom, eu acho que a gente faz o nosso caminho tentando, né? E desde que eu vim, eu sou uma pessoa que veio do teatro, fui para a história, sou profissional, né? Sou professora do Estado e tive a oportunidade de chegar na gestão da cultura com essa bagagem. Sempre tive numa mobilização social, lutando pelas causas que eu acredito, e acho que na gestão a gente junta o âmbito profissional e o desejo de fazer pelo nosso Estado. Então, eu não pensei, não fiz propositadamente, mas Deus quis que fosse assim. O que é legal, sabia que você é uma profissional que tem as suas amizades, mas o trabalho vem sempre primeiro. Não vem com essa, minha amiga, eu vou... Não, ela não chegou aqui por acaso, daqui porque ela conquistou esse espaço. Esta e outras histórias você vai encontrar sempre aqui.